Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor Jesus, mais uma vez estamos na Tua presença, assim como o Senhor deixou bem claro para a gente, entre tantas coisas que o Senhor sempre nos deixou muito claro, uma delas é onde um ou mais estiverem reunidos no Teu nome, o Senhor estaria presente. Nessa certeza da Sua presença entre nós, mais uma vez viemos pedir que o Senhor envie o Espírito Santo. O Espírito Santo esteja nesse momento sobre cada um de nós, para que a gente possa ouvir a Tua palavra, para que a gente possa entender a mensagem que o Senhor quer passar para a gente. E o Teu Espírito Santo esteja também conosco na hora que a gente for falar, para que a gente seja usado, Senhor, por Ti, para falar aquilo que precisa ser falado. Que não seja a nossa vontade, mas a vontade do Senhor sobre a vida de cada um de nós. Que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir, possa nos iluminar, para que a gente possa, em mais um dia em que a gente se reúne na Tua presença, Senhor, a gente possa sair mais uma vez cheio da Tua palavra, cheio do Teu Espírito Santo, que a gente possa sair feliz mais uma vez, como a gente sempre sai quando está reunido na Sua presença. Por isso, agradecemos ao Senhor por mais essa oportunidade da gente estar junto, aprendendo cada vez mais sobre a Sua palavra, sobre o Seu ensinamento, sobre todo o amor que o Senhor tem por cada um de nós. Assim como a Sua mãe Maria sempre deixou bem claro para a gente também o amor que ela dedicou ao Senhor. Então, que a gente possa, nessa noite, mais uma vez reunido, poder ter essa certeza, através de tudo que a gente falar, de todo o amor que o Senhor tem por cada um de nós. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Quem começa? Pode ser você, Marquinhos. Pô, logo eu? É. Hoje eu queria fazer igual o Emily, queria ir numa carona boa aí. Pegar carona. Então vai, Gil. Justo que é bom. Bom, a leitura foi sobre a samaritana, né? Tá baixo o seu som. Oi? Tá baixo. Alô, alô, alô. Tá bom. Melhorou? Uhum. Deixa eu mostrar. A leitura foi São João 4, né? Que fala da samaritana, o encontro da samaritana com Jesus. Eu vou falar sobre 2 pontos que eu achei interessante, que é a samaritana descobriu que Jesus, né, era o profeta, né, era o enviado de Deus. Descobriu de que forma? Jesus, conversando com ela foi, pelas palavras de Jesus, ela foi percebendo que aquele homem que estava conversando com ela não era uma pessoa comum, né? Então, ela percebeu que era um profeta. Então, Jesus começa esse diálogo e ela, então, descobre que Jesus é diferente, não é uma pessoa qualquer. E um outro ponto que eu gostaria de destacar é ela, quando descobre que é uma pessoa, que é Jesus, né? Ela vai e comunica essa... É como se fosse assim, ela descobrisse algo muito importante naquele momento e ela comunica essa grande importância a outras pessoas. Então, ela passa a comunicar o extraordinário. Aquele extraordinário que aconteceu naquele momento, ela passa a comunicar. Então, ela começa a anunciar o Jesus, né, a outras pessoas. Então, eu só queria destacar esses 2 pontos. E um outro detalhe é que ela percebe
que Jesus sabia da vida dela toda, né? Ela não tinha contado a vida dela para ninguém. Então, ela mais uma certeza de que aquele homem que estava conversando com ela era uma pessoa especial, era uma pessoa grandiosa. Então, são esses pontos que eu destaquei assim como importante para partilhar com vocês hoje. Amém? Amém. Valéria, você quer falar? Eu Não, falo pode depois. ficar à vontade. Essa passagem, apesar de curta, né, igual a outra que a gente fez na semana passada, para Priscila e o Edson, que estão chegando agora com a gente está estudando desde o Antigo Testamento, né? Então, tinham passagens lá do Antigo Testamento, então, que eram bem... eram mais longas, e principalmente Maria. Maria foi o principal, né? Pena que vocês não estavam aqui ainda. Maria dividiu, acho que em 5 ou 6 encontros que a irmã do convento ali de Ititioca que fez com a gente. Então, assim, essa passagem, apesar de curta, mas ela tem uma importância muito grande, exatamente esses 2 pontos que o Gilson destacou agora, né? E isso que a gente traz, né, para hoje em dia? Essa percepção dela, né, e essa grande, vamos dizer assim, uma grande oportunidade que essas pessoas tiveram de estar frente a frente com Jesus. Isso é uma coisa assim incrível. E essas pessoas assim souberam aproveitar, né? Ela foi mais uma que soube aproveitar, né? Não ficou perdendo tempo, não ficou naquela. Então, assim, eu acho que essa é a grande diferença, né? Por isso que eu falei essa semana toda com um amigo que eu passo o evangelho do dia para ele e a gente comenta sobre o evangelho. E a gente vem falando seguidas vezes sobre algo que é muito importante para mim, faz uma diferença muito grande. Eu acho que é esse talvez o segredo, que Jesus deixou bem claro isso. Feliz é aquele que crer sem ter visto. Eu acho que nós temos esse, vamos dizer, esse privilégio, né? O olhar de Jesus para cada um de nós, eu entendo que é diferente, porque aqueles que estavam com ele duvidaram. Tomé queria botar o dedo na ferida. O outro ficou duvidando. Os 2 caminharam do lado dele e não conheceram ele. Então, assim, eu acho que quem teve tão próximo dele, né? Vamos dizer que ratearam, né? Então, assim, nós que não vimos, nós que não tivemos esse privilégio de conviver com ele, eu acho que esse é o grande segredo. Você amar a Jesus, seguir os ensinamentos dele, sem você nunca ter visto. Esse, para mim, é o maior mistério da fé. Esse é uma prova de amor e uma prova de fé muito grande. Porque as pessoas costumam muito acreditar naquilo que vê, naquilo que coloca a mão, naquilo que está visível aos olhos, né? E aí a gente não. O nosso amor e a nossa fé pelo Senhor, a gente nunca viu. Então, essa mulher teve essas, vamos dizer, ela foi inteligente, né? Ela percebeu logo, como o Gilson falou aí, ela percebeu, né? E ela anunciou isso. Isso também é importante. Como foi na semana passada, que a gente estudou, foi de... Semana passada foi a Ana. Não, a outra semana. A outra semana que ela anunciou foi a... Isabel. Ela anunciou também. Então, isso é tão importante, né? A gente anunciar, a gente falar de Jesus, né? A gente proclamar, que na verdade é isso que ele quer. Eu lembro que uma coisa que ficou muito marcante para mim também, isso carrego até hoje. Gilson, ele nem lembrava disso. Ele me deu um DVD do irmão Lázaro, aquele que morreu agora há pouco tempo. E o irmão Lázaro, ele quando se converteu, ele foi pregar lá na Bahia. E o pessoal começou a xingar ele, começou a xingar até o próprio Jesus. E ele orou, falou, Senhor, Jesus falou para ele assim, Lázaro, não te preocupa, só me anuncia, o resto é comigo. Eu só quero que você me anuncie, só fala no meu nome. E não se preocupa com o que vão falar. Aí, daí para frente é comigo. Então, isso também eu acho que é importante, né? O que Isabel fez e a samaritana fez é importante, é você anunciar, é você falar. Então, acho que essa é uma missão nossa também, são 2 coisas muito importantes. A gente crer sem ter visto e a gente anunciar o que Jesus representa para a gente, o que Jesus representa na nossa vida,
o que a gente vê em Jesus, o que a gente crê. Por isso que a gente sempre fala assim, vamos dar testemunho, né? E o testemunho de Deus, né, de Jesus na nossa vida é importante exatamente para isso. Porque aí a gente passa a incentivar as pessoas a também crerem cada vez mais em Jesus. Então, esse anúncio, ele é muito importante. Para a gente, hoje em dia, né, no mundo que a gente vive, anunciar a Jesus é mais importante ainda. Porque a gente está percebendo que o mundo está cada vez mais distante de Jesus. Eu lembro que, eu não lembro quem foi a pessoa exatamente, mas falou agora há pouco tempo, não sei se foi o padre Reginaldo Manzotti, não lembro, alguém falou o seguinte, se Jesus estivesse hoje entre nós, seria crucificado de novo. Não na cruz lá igual ele foi, porque hoje não tem cruz. Hoje como é que você crucifica alguém no mundo que a gente vive? É matando, tiro, né? Então, tiro. E ele falou certeza que isso ia acontecer de novo. Por quê? Jesus ele falava a verdade. Ele não tinha medo. Existia o propósito do Pai, né? Já estava tudo preparado, mas Jesus em momento nenhum teve medo. Foi aquilo que foi falado também sobre essa questão da coragem de Jesus. Porque na hora que Pôncio Pilatos chamou ele lá, podia ter pulado fora. Podia, mas não, ele sabia do propósito que ele tinha com o Pai, e ele foi corajoso, e ele foi até o fim. Então, acho que no mundo de hoje, no mundo que a gente vive, esse testemunho de Jesus, ele é muito importante. Exatamente porque a gente acha que, assim, aumentou, né, aflorou mais ainda esse período da pandemia, exatamente nesse momento onde a gente transmite o nosso amor ao próximo. Quando a gente toma cuidado, não é o cuidado só com a nossa saúde, é o cuidado com a saúde do próximo também. Então, isso é o quê? Isso é amor ao próximo, a sua preocupação com o próximo. E eu acho que o que Jesus espera da gente é exatamente isso. Então, para finalizar, a Samaritana, para mim, tem essas duas coisas muito importantes que, trazendo para o nosso mundo de hoje em dia, faz com que a gente tenha essas duas lições. Crer sem ter visto, que ela teve o privilégio de ver e a gente não, né? De estar perto de Jesus. E o segundo é a gente testemunhar, né? É a gente falar o quanto Jesus é importante na nossa vida, todas as coisas boas que Jesus tem feito por cada um de nós. Então, essas duas coisas que o Gilson destacou, né? E eu estou falando assim, trazendo para o mundo de hoje, né? Essas duas coisas são realmente muito importantes, que a gente possa, como cristão, ter essas duas coisas assim como um lema para a gente, né? Que a gente já falou aqui no nosso grupo várias vezes que a nossa fé tem hora que ela baixa um pouco, né? Tem hora que ela esfria um pouco. Então é importante a gente estar sempre buscando a Jesus exatamente por conta disso. Então quando a gente fala de Jesus, quando a gente fala do que ele representa para a gente, na verdade a gente também está alimentando a nossa fé para a gente não desanimar. Amém? Amém. Essa passagem mexe muito comigo e eu achei muito engraçado porque eu encontrei aqui um cartãozinho do Dudu, Padre Dudu de 2001, aquele tempo que a gente ainda se falava por cartõezinhos, e está marcado aqui que eu fiz uma reflexão no dia 26 de 2003. Eu falei, eu meditei com um determinado grupo sobre essa passagem. Interessante, né? Então, o que chama a minha atenção é a disponibilidade da mulher. Ela estava num poço e o poço era cheio de significado para o povo dela. E ela, enquanto samaritana e mulher, a mulher não era nada. Ela viu em Jesus alguém especial. E ele falou com ela. Os homens não falavam com a mulher era uma coisa, como uma mesa, uma cadeira. E ele parou e ele deu atenção à mulher. Ele se aproximou e pediu algo. Ele pediu água. Ela já notou, tem algo de especial nesse homem. E ela não falou nada da vida dela e ele
ele insistiu pedindo água, e eu acho interessante porque fala que Jesus estava fadigado. Jesus 100% Deus, 100% homem, sentiu tudo que nós sentimos, né? Então, ele estava fadigado, ele estava cansado. Enquanto os outros foram comprar mantimentos, ele parou ali para descansar um pouco. E ele viu um poço e ele foi pedir água, encontrou com essa mulher. Então, ali tem um encontro, Jesus mostrando para a gente que ele veio para todos nós, ele não faz distinção, todos nós temos acesso à salvação, e ele prescruta, né? Ele trabalha, ele entra no nosso ser, ele conhece todo o nosso ser, tudo que nós temos, tudo que nós somos, que nós nunca falamos para ninguém, mas ele sabe, ele conhece. E ela creu, como o Marquinhos falou, né? Marquinhos falou bem, ela ficou assim, impactada, mas ela creu, e quando ele falou que da água dele, da água que ele daria, saciaria toda a sede, e ela quis dessa água. Ela quis experimentar, ela quis fazer essa experiência do novo. Então, entenda, um homem que ela nunca tinha visto, de um outro povo, era judeu, e ela acreditou no que ele falou, porque ele falou, realmente você não tem marido, você teve vários, e hoje o que você está não é seu. Mas ele apontou a verdade para ela, mas não julgou. Entende? Isso mexe muito comigo, porque às vezes a gente vê situações em que as pessoas julgam. A gente acaba julgando, sem querer a gente julga. E Jesus, ele não nos julga. Jesus vem nos curar. Jesus, ele mesmo conhecendo toda a nossa pequenez, a nossa miséria, ele nunca vem apontar ali, apertar a ferida. Não. Ele vem com a cura. Ele vem mostrando que existe uma saída. Então, para mim, não vou falar muito não, senão mexe muito comigo. E os discípulos, quando chegaram, eles viram Jesus falando com a mulher, eles não perguntaram o que ela veio falar com o Senhor, o que ela veio falar, mestre. Não, eles simplesmente aceitaram. Para eles, Jesus, ele sabia que Jesus não era só deles, Jesus era de todos. Eles já percebiam isso. É isso que ficou no meu coração, e essa mensagem mexe muito comigo, mostra que eu tenho muito que aprender, muito que me esvaziar. Gil essa semana está assim, que diminua eu, que diminua eu. Gil tem falado muito isso, e eu acho bom. Então, a gente tem meditado assim, que a gente possa diminuir para que Jesus seja exaltado na nossa vida, para que a gente seja curado das nossas feridas, e para que a gente nunca desista de beber da fonte, né, dessa água da vida. Amém? Amém. Primeiro, assim, igual a Valéria estava falando, que Jesus estava cansado por causa da viagem, né? Então, é Jesus que começa o diálogo. E ele fala, dá-me de beber. E ele já quebra aí toda a barreira, a hostilidade que tinha entre judeu e samaritano, né? O preconceito, né? Principalmente com relação às mulheres, como vocês já falaram. E ele vai e quebra essa barreira, né, que existia entre os povos e entre os homens e as mulheres também. Então, só que Jesus não tem medo, né? Quando ele vê uma pessoa, ele vai porque ele ama, né? E ele ama todos nós. Ele nunca para diante de uma pessoa por causa de preconceito, porque é de outro povo, porque é mulher, né? Jesus sempre... o amor quebra esses limites, né? Essa barreira. O amor faz a gente ir ao encontro da outra pessoa que precisa ser amada também.
E a sede de Jesus, Jesus pede água. Mas a sede de Jesus não era tanto de água, mas do coração da samaritana, do amor da samaritana, da entrega dela. Assim, eu lembrei também da sede de Jesus na cruz, né? Quando Jesus está crucificado e fala, tenho sede. Nossa, mas Deus com sede e a gente que vai dar água para ele, né? Quem somos nós para dar de beber a Deus, né? Mas Deus tem sede sim, como dizia Madre Teresa, tem sede do nosso amor. Então, nesse diálogo também Jesus mostra uma sede, né? Sede de encontrar a pessoa, do coração da samaritana, né? E a mulher já fica assim, né? Assim, como ele é judeu, me pedindo alguma coisa. O judeu nunca pede nada pro samaritano, né? O judeu não fica pedindo para o samaritano, porque o judeu está acima do samaritano, como que vai pedir? E o homem pedir para a mulher, né? Então, e Jesus, então, a mulher começa a fazer perguntas, né? Que nós temos muitas perguntas também, né? E nós precisamos, às vezes, a gente guarda a pergunta, só que a gente precisa, às vezes, fazer a pergunta, né? Fazer as perguntas que estão lá no nosso coração para Jesus. E aí, aquele pedido de Jesus é para que a samaritana pedisse, na verdade, Jesus é muito psicólogo nesse momento, né? Jesus pede, mas, na verdade, é para ela abrir o coração e para ela pedir para Jesus. Porque Jesus sabe que ela que precisava da água, não aquela água, né? Aqui João é teólogo, então ele vai da água material para a água espiritual, né? A água interior. E aí vem então o pedido da samaritana. Jesus me dá água que vai me saciar, né? Eu não quero mais sentir sede, né? Ela ainda estava pensando na água lá do poço, né? Eu não quero precisar vir aqui toda hora com balde, pegar água e levar lá, né? Eu não quero sentir mais sede. Jesus falou, quem beber dessa água que eu vou dar nunca vai sentir sede, né? Ela ainda estava na materialidade. E aí Jesus vai a fundo, né? Jesus já tinha falado da água viva, só que ela não entendeu nada, né? Ó, essa água que é uma água viva que eu vou dar, ele fala antes, ele fala da água que eu vou dar, a pessoa nunca vai mais sentir sede. Aliás, antes, no versículo 10, ele fala da água viva já, né? Dá-me de beber. Se você soubesse quem está pedindo, você que ia pedir. Eu que ia pedir. Então, olha como é que Jesus vai trabalhando, né? Na samaritana e dentro de nós também, né? Parece que Jesus que está pedindo da gente alguma coisa. Só que ele quer abrir o nosso coração para que a gente comece a pedir para ele. Mas a gente não vai pedir nada. Se ele não pedir para a gente não pede, né? Se ele não trabalhar dentro da gente, a gente não vai pedir nada para Jesus. Ele sabe da nossa sede, só que ele sabe que a gente é orgulhoso também. A gente não vai pedir nada. Tem muita gente que, eu não preciso de Deus. Eu tenho água aqui, por que eu quero a água de Deus? Por que a água de Deus é melhor do que essa água aqui, né? Mas quando Deus pede, aí ele quebra a gente. Ele vai trabalhando isso, né? Na psicologia vai entrando vai quebrando os nossos orgulhos, nossa, um judeu pedindo para mim, né? Jesus na cruz, eu tenho sede, né? Querendo que alguém dê água para ele é Deus. Mas ele faz isso, ele pede algumas coisas para a gente, como se a gente fosse, né, importante, e aí vai quebrando o nosso orgulho. E aí depois ele fala, olha, se você soubesse quem estava falando com você, você que ia pedir para mim a água viva. E aí ele já fala de uma água diferente, só que ela não entende, né?
ela fala, mas eu não quero vir aqui toda hora pegar essa, então me dá, porque eu não quero mais sentir sede. E a mulher, então, fala para Jesus, né? Então, ela pede para Jesus a água. Ah, você quer água? Então, tá, vamos continuar trabalhando, né? A água vai entrar dentro de você. Então, vamos mergulhar dentro de você. Cadê o seu marido, né? Então, Jesus vai trabalhando. E no final, Jesus fala do Espírito Santo, né? Que as pessoas vão adorar o Espírito Santo. Então, Jesus vai revelando o Espírito Santo pouco a pouco, né, para a mulher. Eu estava falando do Papa e acabei falando da minha partilha, mas vamos continuar aqui, tá? Então, no Evangelho, os discípulos ficaram surpreendidos, como o mestre falando com a mulher, né? Mas o Senhor é superior ao preconceito, né? A misericórdia é maior do que o preconceito. A gente precisa aprender isso, diz o Papa. Jesus é muito misericordioso. E qual a consequência do encontro no poço? É que a mulher mudou. Olha o que fala o versículo 28. Fala que a mulher deixou o cântaro, a ânfora. Ela deixou lá, ela não levou mais. Ela foi a cidade tão diferente, mudada, que ela deixou a ânfora, o cântaro, que ela colocava água. E foi correndo anunciar, né? Olha, eu encontrei um homem que falou toda a minha vida. Ela estava tão admirada, né? Ela foi buscar uma água, só que Jesus mostrou uma outra água para ela, né? Que é a água da vida eterna. A água que vai saciar a nossa sede, né, interior. E aí, ela naquele momento, ela muda de vida, né, porque ela encontrou Jesus. E também nós, né, precisamos abandonar a nossa ânfora, que é o símbolo de tudo que a gente acha que é importante, mas quando a gente encontra Jesus, quando a gente encontra Deus, as coisas perdem importância. A gente até esquece, né? De celular, de dinheiro, de poder, de fama, de rede social, de nós mesmos, né? E o Papa fala que nós todos temos uma ânfora, né? Às vezes mais do que uma. Às vezes, muitas coisas que a gente é apegado e que na hora que a gente encontra Jesus, as coisas perdem importância, né? E aí, a pergunta que o Papa faz, né, hoje para a gente, qual é a tua ânfora? O que te pesa e te afasta de Deus? Vamos deixar de lado e ouvir a voz de Jesus que nos oferece outra água que nos aproxima do Senhor. E aí vamos descobrir a vida, né? A água viva, a verdadeira, adorar o Espírito Santo, né? Jesus vai mostrando. Ela talvez não entenda muito, né, samaritana, mas quando fala da vida dela, opa, aqui tem alguma coisa diferente. Eu preciso dessa água viva, porque quando a gente recebe a água viva, Jesus fala aqui, nós nos tornamos fonte de água viva para outras pessoas, né? Como ela foi, né? Ela deixou o cântaro e ela foi ser fonte de água viva para outros samaritanos. E muitos samaritanos foram encontrar Jesus e também beber dessa água viva, né? Que é o Espírito Santo que nos dá Jesus. Só encontro com Jesus. Amém. Vai lá, Frazão. Eu te peço desta água que tu tens, és água viva, meu Senhor. Tenho sede, tenho fome de amor, e acredito nessa fonte de onde vem. Vem de Deus está, em Deus também és Deus. E Deus contigo
só. Eu, porém, que vim da terra e volto ao pó. Quero viver eternamente ao lado seu. És água viva, és vida nova, e todo dia me batizas outra vez. Me fazes renascer, me fazes reviver. Eu quero água desta fonte de onde vens. Muito bem. Ave Maria, cheia Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.